Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Afinal, qual a semelhança entre uma viagem de volta ao mundo, uma maratona e uma ida à padaria da esquina? É o que os nossos convidados de hoje, mochileiros profissionais, vão nos responder quando contarem sobre a sua viagem de 1 ano e meio pelo continente africano e pelo Oriente Médio. Esta Big Trip, nome que deram quando começaram a planejar este grande projeto, está narrada no livro Aventuras Sem Chaves, escrito por eles durante os mais de 500 dias de muitas aventuras, mas também muitos perrengues. Estou falando dos jornalistas Patrícia Pamplona e Wesley Faraó Klimpel. Patrícia, Wesley, Faraó, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. É um prazer muito grande receber vocês aqui. Oi, Renato, o prazer é todo nosso de participar, né? Mesmo que seja à distância, que a gente não possa estar aí no estúdio, ficamos muito felizes pelo convite. É claro. Sim, é uma grande honra estar nesse programa. Ai, obrigada, gente. É claro que a primeira pergunta é: onde vocês estão neste momento? Estamos diretamente de Kazan, República do Tartaristão, e se você ainda não reconheceu porque não lembra da Copa de 2018, estamos na Rússia, no meio numa das paradas, né, da Transiberiana que a gente está fazendo. E, na verdade, vocês estão na segunda parte da viagem. Mas nós vamos começar a entrevista respondendo. Eu quero que vocês respondam aquela pergunta lá da abertura. Qual a semelhança entre uma viagem de volta ao mundo, uma maratona e uma ida à padaria da esquina? Essa pergunta está aqui, ó, na introdução do livro. Vamos ver. Sim, para tudo isso é necessário um pequeno passo. Primeiro, de muitos que virão. Então, para você seguir seus sonhos, ou mesmo ir à padaria, ou fazer uma maratona, você precisa iniciá-lo, começar com um passo que você vai chegar lá. E como é que foi para vocês este passo a passo? Vocês dois são jornalistas, trabalhavam num grande jornal de São Paulo, que é um sonho de muitos jornalistas, e decidiram então fazer essa grande viagem de volta ao mundo, que na verdade está dividida aí em algumas partes. Conta pra gente. A vida de jornalista, ela é um sonho, mas ela também é um desafio, né? Então a gente tinha esse sonho de seguir a carreira em São Paulo. De certa forma a gente cumpriu, só que também encarou a realidade e entendeu que talvez o nosso lugar não estivesse lá. E o Faraó surgiu com a proposta, o convite, lá em 2015, eu recém-chegada a São Paulo, para a gente dar uma volta ao mundo. E foi basicamente assim que tudo começou. Em 2015, ou seja, quase 10 anos, né? Quase 10 anos atrás. E vocês concretizaram esse sonho da viagem em 2022, é isso mesmo? Exatamente. A ideia original era a gente começar em 2020, né? Em outubro de 2020, mas daí surgiu a pandemia, então a gente teve que adiar por 2 anos até sentir que a situação estava um pouco mais controlada, já estávamos vacinados, e aí a gente conseguiu finalmente cair na estrada. Eu volto para a pergunta do planejamento, que eu acho que muita gente que vai ver este programa, né, esta entrevista, tem essa curiosidade de saber assim, quanto tempo de pesquisa, de planejamento financeiro também, que é muito importante para ficar tanto tempo viajando. Como é que foi, gente? A gente começou, o convite é 2015, mas o planejamento, de fato, ele começa em 2017, foi o ano que a gente casou, né? Então, a gente, beleza, vamos estabelecer quanto tempo vai ser, que roteiro a gente vai seguir e começar a pesquisar a partir disso, né? Então, ver por onde começar, qual seria a melhor forma de começar, que orçamento que a gente precisa ter, quanto dinheiro a gente precisa guardar, quanto que a gente já tinha, né? Então, tudo isso ali começa mais ou menos em 2017 e vou usar a comparação com a maratona novamente,
não é de um dia para o outro que você vai correr 42 quilômetros e não é de um dia para o outro que você vai colocar o pé na estrada. Você pode fazer isso, mas é muito mais arriscado dos dois casos, né? Então é um dia de cada vez, 1 quilômetro de cada vez, né? E aos poucos ir se informando e lendo, pesquisando. Gente, o livro de vocês, eu vou mostrar aqui a capa, vou pedir para o Maurício mostrar a capa, Aventuras Sem Chaves, é sensacional, uma delícia de ler. Qualquer pessoa que goste de viajar, não precisa ser mochileiro profissional, mas que goste de viajar, vai adorar ler esse livro. E como é que foi a escrita do livro de vocês, porque vocês escreveram um livro. Na verdade, eu quero que vocês falem um pouquinho do blog, que também foi feito durante a viagem, né? Pode falar também do Instagram, que vocês foram construindo também durante a viagem, e sobre o livro. Como é que foi fazer esse livro diante de tantas mudanças, né? O nosso interesse, nós somos jornalistas, né, como você falou, e somos jornalistas de escrita, então a gente sempre teve esse interesse de passar as informações adiante, né? Então o blog, mesmo que já não faça mais tanto sucesso como foi uma década atrás ou mais, mas a gente teve esse interesse de escrever, passar para as pessoas explicando como tirar o visto dos países, como atravessar a fronteira, o que a gente viu, o que a gente sugere fazer, mesmo que a gente não tenha visto. Então a gente coloca lá no blog e também a gente compartilha todas as informações no Instagram, com vídeos, mostrando imagens, porque às vezes só no texto a pessoa não consegue identificar muito bem. Então a gente também grava bastante, tira muitas fotos e a gente começou a compartilhar no Instagram para as pessoas conseguirem viajar junto com a gente. Wesley, e aí a escrita do livro... Pode falar. Desculpa. Não, e o processo, né, de escrever o livro, a parte informativa, a gente teve muito a base do blog, então isso é muito bom, por mais que a gente tenha começado de fato a escrever ali em novembro de 23, ter toda essa memória ali guardada no blog foi muito importante, mas claro, são linguagens diferentes, então a gente adaptou bastante para o livro, para tornar o livro tanto para quem quer ler como relato de viagem, ou para quem quer usar como guia e tirar informações. E ele vem, né, com QR Code, se quiser uma informação mais aprofundada, mais detalhada, pode acessar o site, né? E escrever na estrada é um desafio, então a gente tentava separar os dias. Hoje é dia de passeio, então a gente vai sair, vai explorar, sempre pensando na produção de blog e Instagram, que é mais imediata, e parando alguns dias também hoje é dia de escrever, então vamos sentar e escrever. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar sobre o início dessa aventura que foi no continente africano, realmente um desafio. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber os jornalistas Patrícia Pamplona e Wesley Faraó Klimpel. Patrícia e Faraó são mochileiros profissionais e acabam de lançar o livro Aventuras Sem Chaves, um delicioso relato sobre a viagem de 1 ano e meio que fizeram pelo continente africano e pelo Oriente Médio. Paty e Wesley, em primeiro lugar, não deu tempo de eu pedir no primeiro bloco, mas vocês falaram do blog de vocês e vocês falaram do Instagram. Passa pra gente como é que a gente faz para acessar tanto um quanto o outro. O nosso site, né? A gente blog, site que a gente fala, é o semchaves.com e as nossas redes sociais, Instagram, e se você encontrar @semchavesbr é porque a gente está nela, tanto no Instagram quanto em outras. Perfeito, então vamos começar a aventura por aqui falando da aventura que vocês começaram, então, desta grande aventura de 1 ano e meio que vocês começaram pela África, pelo norte da África. Por que a escolha do continente africano para começar esta grande jornada? A gente, quando organizou essa viagem, a gente tentou pensar como que a gente faria, né? Quanto tempo levaria, tudo. Então a gente dividiu ela por 3 temporadas, como a gente gosta de dizer.
E a gente pensou na África e no Oriente Médio ser a primeira justamente pelo grande desafio que é, por ter menos informações do que viajar pela Europa, viajar pelo Sudeste Asiático. Então a gente colocou ali como África e Oriente Médio para a gente aproveitar enquanto estava com mais pique, né, mais jovem, para poder pegar e enfrentar mais os desafios, os perrengues, porque depois, como a barra já estava muito alta, a gente conseguiria pensar qualquer outra coisa e falar, nossa, tá difícil aqui, mas estava mais difícil mesmo, era lá na África, quando a gente passou por aquela situação. Então foi mais por esse objetivo mesmo. E vocês estão sentindo essa diferença, porque também, além de ser um desafio começar pela África, vocês também têm essa experiência, né, de 1 ano e meio, até independente do continente que vocês escolheriam. Já estão sentindo essa diferença? Sim, eu acho que todo um aprendizado, eu acho que um dos principais aprendizados da África foi a questão do dinheiro vivo, né? Infelizmente, aqui na Rússia a gente está tendo que usar, veio todo planejado com dinheiro vivo também, né? E eu acho que lidar com isso de uma maneira mais fácil, entender que vai precisar de flexibilidade. A gente já decidiu estender um pouco a nossa estadia aqui. Então, porque as coisas vão mudando dia a dia e para a própria produção de conteúdo, né? Você entender, você viajante, você produtor de conteúdo, eu acho que isso foi amadurecendo na nossa viagem e a gente já sente uma diferença de como a gente começou lá na África e como a gente está hoje. Deixa eu te perguntar para vocês. Gente, os perrengues foram muitos, eu acompanhei aqui pelo livro, né? Problemas com comunicação, problemas com o dinheiro em espécie, porque lá vocês às vezes não podiam usar cartão, enfim. Alimentação, hospedagem. É dos perrengues que a gente nunca esquece. Conta pra gente quais foram os piores perrengues, aqueles inesquecíveis. Um dos maiores perrengues que a gente teve, que a gente sempre gosta de contar, né? E a gente conta agora porque a gente sobreviveu a ele, mas foi quando a gente atravessou a fronteira entre Guiné-Bissau e Guiné, que era uma fronteira um pouco mais fechada ali, a gente precisou cruzar meio que a floresta, e estávamos nós dois de moto, junto com o motorista e as mochilas. Então, foi um grande desafio ali a gente conseguir se equilibrar e passar no meio de vala e tudo mais, mas foram 5 horas muito gratificantes, né? Porque a gente conseguiu dar mais valor às coisas depois. Como foi essa experiência? Lembrando que o pneu traseiro da moto também estava furado. Meu Deus, gente, olha, para tudo tem uma idade, de fato, né? Mas eu me lembrei agora, gente, vocês falando do tuk-tuk, agora eu não me lembro dos places, né? Que eram os carros divididos, né? Vocês dividiam com outros passageiros. Conta pra gente. É o Septplace, porque isso é um conceito muito da África francófona, então da costa oeste, né? O Septplace, que seria 7 lugares, traduzindo do francês, no Senegal. Esse ainda era bem ok, porque era um carro wagon, então ele tinha uma pessoa ao lado do motorista, 3 no banco do meio e 3 no que seria o porta-mala, mas virou um banco de trás um pouco mais apertado. Então, meio que você estava ali respeitando as regras de trânsito. Quando a gente chegou na Guiné, a gente conheceu o C-Classe, que na verdade, 6 lugares, né? Uhum. E que na verdade é um sedã normal, um automóvel normal, que você coloca 2 pessoas do lado do motorista e 4 apertados no banco de trás. Meu Deus do céu, gente. Olha, mas também a gente sabe, é claro, senão você não teria ido para a segunda parte, né? Que é claro que não foi só perrengue, teve muita coisa boa, muita aventura boa. Conta uma pra gente, por favor, antes da gente encerrar o bloco. A gente gostou muito de viajar para a Namíbia, por exemplo, que é um país muito desenvolvido turisticamente, fica ali ao lado de Angola, África do Sul. E também lá a gente conseguiu ver muitos animais selvagens no parque, no Etosha, né? Assim como a África do Sul tem o Kruger, lá tem o Etosha. E também é um país muito estruturado para você alugar seu carro e viajar. Então a gente se sentiu muito independente e conseguiu viajar confortavelmente, ficar em hotéis bons. E o preço não era tão caro assim se comparar com uma viagem para a Europa, por exemplo. Pois então... Gente, agora a pergunta que não quer calar, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Como é que é estar grudados 365 dias
por ano, 30, 31 dias por mês e por aí vai. Mas eu quero que vocês respondam no próximo bloco, não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber os jornalistas Patrícia Pamplona e Wesley Faraó Klimpel. Patrícia e Faraó são mochileiros profissionais e acabam de lançar o livro Aventuras Sem Chaves, um relato sobre a viagem de 1 ano e meio que fizeram pelo continente africano e pelo Oriente Médio. E é claro, nós vamos começar este terceiro bloco com a dica de leitura da jornalista Priscila Almeida no quadro Um Instante na Estante. Oi, eu sou a Priscila Almeida e hoje a gente vai falar do livro A Partida, publicado pela Vitelli Publishing. A Partida é um livro dividido em 3 capítulos, uma história de ficção assinada por Mauro Roberto, totalmente ambientada na ilha de Santa Catarina. A história começa num passado bem distante, envolvendo mistérios entre bruxas e indígenas. A segunda parte se passa já nos dias atuais, quando 6 adolescentes se encontram para jogar futebol e aproveitar suas férias em Florianópolis. Em um desses encontros, eles avistam um OVNI e decidem ir em busca da nave, vivendo inúmeras aventuras até encontrarem os seus tripulantes. Daí para frente, inicia-se uma disputa que vai ser decidida, acreditem, numa partida de futebol intergaláctica. Na última parte da narrativa, os personagens se encontram muito tempo depois e travam um diálogo intrigante que deixa o leitor curioso se haverá um segundo tempo. É isso aí, não deixe de seguir essa dica aí da Priscila Estevam, da Vitelli Publisher. Pati e Faraó, a pergunta que não quer calar: como é viver grudadinhos aí todos os dias do ano? Conta pra gente. Olha, tem momentos desafiadores, não vamos dourar a pílula e dizer, nossa, é tudo lindo, maravilhoso, né? Mas eu acho que a gente tá junto, um apoio muito importante você tem com quem dividir as decisões, as responsabilidades, o cotidiano de viagem, a decisão o tempo inteiro, né? A gente teve o período da pandemia que foi um período muito difícil para todo mundo, mas foi uma convivência, um confinamento forçado que a gente teve. Morávamos só nós dois e o nosso cachorro em São Paulo, então foi como um treino, assim, né, de a gente claro que a gente está sendo exposto a situações diferentes e novidades todos os dias, e a gente desenvolveu algumas coisas para manter a individualidade, principalmente na África e no Oriente Médio, que eu não me sentia confortável em sair sozinha, que se quando a gente morava junto e trabalhava, a gente, vamos se juntar no fim de semana para ver um filme, ver uma série, esse passou a ser o nosso momento individual. Então, às vezes, vamos tirar um dia mais para relaxar hoje. Eu ia assistir alguma coisa, o Faraó ia assistir outra, ou ler um livro, cada um no seu canto. Tem que ter uns momentozinhos de cada um, né? Mas vem cá, conta pra gente como é que foi essa questão cultural, já que você falou aí nos países africanos e também no Oriente Médio. Muitas vezes, acredito eu, que não se podia sair de determinadas roupas e tal. Como é que vocês lidaram com isso? O que foi mais difícil, eu acho, o choque maior foi na Arábia Saudita. A gente foi para alguns países islâmicos, Tunísia, Argélia, Marrocos, Egito, isso, os da África, né? E a regra é você cobrir braço, cobrir aqui o colo e calça comprida para mulheres e homens. É um pouco mais flexível, mas você não se sentia confortável em sair muito de camiseta, né? Então pode falar. Oi? Continue, por favor. Então, na Arábia Saudita é um país que se abriu para o turismo em 2019, veio a pandemia em 2020, precisou se fechar, reabriu em 2022, então não está muito habituado ao turista.
Então, foi o que a gente mais sentiu um estranhamento, né? Os outros países, eles parecem conviver com quem não é muçulmano muito tranquilamente. A Arábia Saudita já tem um estranhamento maior, eu acho que tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E qual foi, uma curiosidade, qual foi a coisa mais linda que vocês conheceram, assim, de abrir a boca, assim, meu Deus, ainda bem que eu vim aqui conhecer este lugar, enfim, ou essas pessoas? Olha, eu diria que para mim foi ver os animais, os Big Five, né? Elefante, leão, girafa, ver todos eles ali de perto, muito, muito perto, e isso me deixou fascinado. Para mim, eu tenho acho que dois momentos. Quando a gente chegou a Zanzibar, na Tanzânia, que é uma praia paradisíaca, a gente foi para a Praia de Paje, né? Zanzibar é uma ilha grande, mas a gente foi para uma praia específica e você chega lá, aquele azul turquesa que tinha tanto uma expectativa para conhecer e você chega lá e é isso mesmo. E os corais que a gente fez um snorkeling no Egito, pela surpresa. Você pensa Egito, deserto, amarelo, laranja, tudo assim. E aí você mergulha no Mar Vermelho, que não é vermelho, e vê tudo muito azul, um tom de azul assim, maravilhoso também. Ai, gente, vale por todos os perrengues passados, né? Fala pra gente um pouquinho sobre a estrutura do livro, como é que ele está dividido, os capítulos. Ele está dividido por país, né? Então foram 43 países, Nossa. Ele tem 43 capítulos. Ele traz dicas, né? São drops de dicas ali para cada país. Às vezes pode ser que se aplique a outros, né? Mas enfim, cada país tem sua dica. Também tem um drop da entrada que aí vai explicar, seja a documentação, seja como foi o nosso procedimento de entrada. E ele está escrito como forma de relato de viagem, mas como a gente falou, a gente queria trazer informação. Então, se você quiser pegar, sublinhar, dá para ver isso na Mauritânia. Putz, o Kruger, eu achei cru pela descrição, né? O Kruger é melhor para ver animal do que o Etosha, né? Entre a África do Sul e Namíbia. Então, você tem todas essas informações. E, por fim, a gente tem as crônicas, que é para dar uma leveza, uma diversão ali, uma reflexão. Vai depender da crônica de cada país. As crônicas são deliciosas, realmente. O livro ele reúne um pouco de tudo, né? Dicas, informações, levezas. As crônicas trazem realmente essa leveza. E quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Ele pode ser adquirido tanto o livro físico quanto o virtual no site da nossa editora, Editora Comala. Então, você procura editoracomala.com.br, você vai encontrar lá o nosso livro, mas se talvez não saiba como escrever, também pode procurar no semchaves.com. Lá a gente está deixando bem nítido um banner bem grandão ali, mostrando onde conseguir comprar esse livro. E a editora é Comala com C, né? C-O-M-A-L-A, certo? L-A. Exatamente. Certo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês estão agora em Moscou. Conta pra gente um pouco dessa segunda parte da viagem e ainda tem uma terceira, certo? Certo. Nessa segunda parte a gente começou em Moscou para fazer a Transiberiana, talvez a Transmongoliana, vai depender aí das fronteiras, né? Porque é ir de trem justamente de Moscou até Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia, e vamos passar pela Ásia e pela Oceania, ainda nessa segunda temporada, e depois embarcar para a América, e aí fazer da América do Norte à América do Sul, retornando ao nosso querido Brasil, para uma pausa que a gente sempre faz ali, sempre não, né? A gente fez uma vez e vai repetir, para ver família, resolver burocracia, e aí partir para a terceira temporada. E a terceira temporada a gente vai viajar para a Europa. Nossa intenção por agora é comprar ou alugar um motorhome e poder viajar, dirigir pelas estradas de lá, visitar cidades pequenas, de vários países europeus. Quanto tempo que vai levar essa segunda parte e também a terceira? Qual é o prognóstico, vamos dizer assim? A gente pensa 1 ano e meio para essa segunda parte, mas pela nossa experiência de África e Oriente Médio vai ser mais. E para a Europa uns 3 meses também deve acabar esticando um pouquinho.
Tá certo, queridos. Olha, muito sucesso aí nessas próximas temporadas. A gente está acompanhando aqui, então quem quiser acompanhar esta viagem dos dois, que é maravilhosa, pode acompanhar então pelo livro Aventuras Sem Chaves, pelo blog, pelo Instagram e também ao vivo e a cores aí, né, no dia a dia que vocês postam todos os dias, não é verdade? Praticamente. Certo, a gente posta diariamente nos nossos stories, é um pouco no nosso diário, e tem todo um compilado de conteúdo no @semchavesbr do Instagram também. Tá bom, queridos, ó, beijo para vocês, uma excelente viagem e estamos aí então aguardando o próximo, tá bom? Tá bom, muito obrigada, realmente reforço, foi um prazer participar aqui do Bate-Papo Literário. Um beijo, beijo para vocês, tudo de bom, gente. E eu conversei hoje com os jornalistas Patrícia Pamplona e Wesley Faraó Klimpel. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!